Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Projeto Elétrico na Prática. Dessa vez estamos aqui no episódio número 51. E hoje o assunto aqui é bem prático mesmo, como sempre, né? Toda semana a gente tem um assunto muito prático, mas hoje tá demais. Seguinte, você está projetando aí projeto de instalação elétrica industrial, conforme esse que você está vendo aqui na tela agora. E aí você vai chegar naquela fase de dimensionar os condutores. E quando você chega lá, você percebe que tem uns circuitos, tem uns condutores que está ficando estranho, está muito grande, está muito alto. Está dando condutor aí de 600 milímetros quadrados, né? 1000 milímetros quadrados, isso é meio absurdo, né? E aí, o que a gente faz? Como é que a gente faz? A solução você deve saber, já deve imaginar, que é dividir o condutor de fase em multivias, em várias veias de cabo, né? Tem gente que chama de vias, tem gente que chama de veias, né? A NBR 5410 fala de veias, né? Então, como fazer isso da forma correta? Como dividir o cabo em veias da forma correta, né? Então, aqui, como você sabe, você não fica na mão. Nesse canal a gente te mostra soluções para o teu dia a dia com projetos de instalações elétricas e de padrão concessionário. Então, aqui nessa aula você vai ver a solução para esse problema. Vamos só rodar a vinheta e a gente já começa direto ao assunto em mais um Projeto Elétrico na Prática, dessa vez episódio 51. Então vamos lá, eu vou responder essa pergunta, como dividir os cabos em multivias ou mais de uma veia, fazendo aqui um estudo de caso, tá? Então, um estudo de caso de uma indústria, uma instalação elétrica interna industrial. E aí, o ponto-chave desse estudo de caso, desse momento que a gente está conversando aqui, é que você entenda como lidar com a situação onde você encontra condutores de grande porte, né, com seções nominais muito altas. E aí você tem que ter esse cuidado aí de dividir o condutor em mais de uma via. Normalmente você divide em 2 veias, ou você divide aí até no máximo 4 veias, para ficar mais interessante. O motivo principal, claro, não é somente o fator técnico, que você imagina aí passar um condutor de 1000 milímetros quadrados, né, em uma canaleta, em um eletroduto, né? Além disso, tem o fator financeiro também. Um condutor desse é um condutor praticamente especial, né? Dificilmente você encontra no mercado. E se você encontrar, vai ser absurdamente caro, né? Então, por esse motivo também é um dos motivos que a gente usa essa técnica de dividir em mais de uma veia, principalmente os condutores de fase, também às vezes o condutor de neutro e terra, tá? Então vamos lá. Deixa eu fazer um pouco do contexto desse circuito, desse projeto, desse estudo de caso, para você poder entender melhor. Nós temos aqui uma indústria, né? Uma indústria bem simples, representada aqui para essa aula. Você tem aqui a área de cozinha, de preparo de alimentos, refeitório, você tem aqui a parte de banheiros, e aqui você tem a subestação, né? Uma subestação, por exemplo, com medição, proteção e 2 transformadores, né? E aí você tem a parte externa dos cubículos da subestação, onde você tem aí o seu quadro geral de baixa tensão. E aqui você tem uma canaleta, né, uma canaleta enterrada, né, conduto fechado, para um transformador, para o outro transformador. Então aqui vamos nos concentrar da baixa tensão para cá. O que é que nós temos? Olha só, vendo de longe aqui você enxerga melhor que nós temos 4 grupos de maquinário, né, 4 grupos. Temos o primeiro grupo aqui, o segundo grupo aqui, o terceiro grupo aqui do lado, aqui embaixo, por exemplo, e o quarto grupo aqui do lado, o quarto menor, né? Então, toda indústria você vai ter essa mesma configuração. Você tem a instalação elétrica organizadas por centros de carga, né? Então, você tem que procurar atender os centros de carga. Só que numa indústria, com setores produtivos e uma planta industrial, você vai ter vários centros de carga, você vai ter microcentros de carga. Então, é inevitável você fugir aí de uma distribuição de grande potência elétrica. Você precisa de uma grande concentração de carga, por exemplo, para alimentar essas máquinas aqui. E essas máquinas aqui estão, de uma certa forma, distantes aqui da subestação. Então aqui poderíamos dizer que é um microcentro de carga.
Aqui também, você tem um conjunto aqui de 10 máquinas, né? Por exemplo, a gente está no nosso exemplo aqui, filatórios, né? Uma indústria têxtil. Então você tem 10 máquinas aqui para alimentar, então isso também seria um microcentro de carga. O que é que eu quero te passar com isso? Que cada região dessa de máquinas, você tem aí no mínimo um painel que vai servir de distribuição, né? Estou excluindo aí aqueles painéis que a gente sabe que tem muito na indústria, que são os painéis de controle, né, de comandos. Muitas vezes tem soft starter, inversor dentro desses painéis. Não estou falando desse painel, estou falando do painel de força. Estamos concentrados aqui na parte de força, na parte de instalação elétrica, tá? Então você tem um painel de distribuição de força, só que o objetivo desse painel é distribuir força para um circuito de força motriz, ou seja, nós comumente chamamos esse quadro de centro de comando de motor. O painel que ele serve de distribuição de força ali para, única e exclusivamente para atender máquinas, para atender motores, né? Então é a parte de força que vai atender aí a parte de maquinária industrial. Então nesse painel, você imagina aí o painel, ele vai ter um disjuntor geral e vários disjuntores secundários ali, um para cada máquina, digamos assim. Depois desse disjuntor, você vai para um painel da própria máquina em si, que lá vai ter CLP, lá vai ter inversor de frequência, lá vai ter contatores, lá vai ter soft starter, por aí vai. Então, eu acho que você entendeu aí qual é a ideia deste painel aqui, olha, né? Desse painel aqui que nós estamos falando, ó, CCM. Então, quando você imaginar aí CCM, quando eu falar CCM, já imagine que é um painel dedicado para distribuir força para máquinas. No caso aqui, o nosso CCM1 está distribuindo aqui para 10 máquinas de 30 CV, cada uma delas, tá? Ok, então eu tenho aqui, pessoal, 4 núcleos, né? 4 zonas de maquinária industrial. Então eu tenho que sair com condutores do meu quadro geral, vou colocar assim para você ver melhor, no meu quadro geral de baixa tensão. Daqui eu tenho um circuito alimentador que vem para o CCM1. Depois daqui eu tenho um circuito alimentador que vai daqui até o meu centro de medição, até o meu CCM2. A mesma coisa, depois ele sai daqui, um outro circuito vai sair daqui e vai alimentar lá no CCM3, né? Desculpa, o 3 aqui para baixo. Que GBT vem por aqui e alimenta o CCM3. E por último eu tenho aí o quarto circuito, aqui nessa aula de exemplo para vocês. O quarto circuito sai do QGBT, o CCM4, né? Ele vai viajar por esse conduto fechado aqui. Isso aqui é uma canaleta no piso, tá? Um conduto fechado. E aí ele vai e segue reto aqui até chegar no CCM4. Então nós vamos pensar aí que nessa estrutura você tem, por exemplo, 4 circuitos de alimentação. Mas nessa aula especificamente aqui, nós vamos nos concentrar em um circuito de alimentação. Porque se você aprender um, que vai ser o pior caso, você consegue fazer o restante com certeza. E você vai ver que focando só nesse primeiro circuito aqui, CCM1, vai surgir várias coisas muito interessantes que eu preciso compartilhar com vocês aqui para que vocês deem atenção de como proceder quando estiverem com situações parecidas, tá? Eu vou estar usando aqui nessa aula, para servir de anotação e para servir de cálculos também, eu vou estar usando essa planilha aqui, que está dentro do curso Segredos da NBR 5410. Ah, como é que eu faço para ter essa planilha, Marcelo? Entra no curso Segredos da NBR 5410. É um curso super acessível. Vou deixar o link aqui para você olhar, ver o conteúdo do curso. Lá tem aulas, tem videoaulas, tem essa planilha, tem um monte de assunto interessante para você tirar de vez as suas dúvidas, tá? O link para esse curso e, consequentemente, essa planilha está na descrição desse vídeo aqui. Segredos da NBR 5410. Essa planilha aí é muito útil e é uma das minhas ferramentas que eu mais gosto de usar quando eu tenho que lidar com alguma situação específica, né? Porque por hora você pode usar algum programa, você pode usar o Revit, mas vai chegar um momento que você precisa entender o que está por trás daquele software, daquela automação. Né? Então, se você não souber a teoria, se você não souber o que está por trás, né, por exemplo, do Revit, você vai se perder. Então, você precisa saber na mão, mas o na mão que eu digo não é bem na mão, né? É no mínimo aí em Excel, porque o Excel nada mais é do que uma ferramenta de cálculo. O Excel faz as contas para a gente. É igual você pegar um papel, uma caneta, riscar e pegar uma calculadora e fazer um cálculo. Para mim, eu considero que isso é o Excel. Só que essa planilha que você está vendo aí na tela,
É uma planilha já muito bem elaborada, muito bem desenvolvida, pronta com os principais recursos que você precisa para lidar com projetos de instalações elétricas e com projetos de padrão concessionário. Dentro do curso Segredos da NBR 5410, a gente vai te ensinar a fazer esses cálculos, como dimensionar corretamente o condutor, usando esta parte aqui dessa planilha, como, por exemplo, definir condutores, leitos, eletrocalhas, eletrodutos PID, tudo aí dentro dessa mesma planilha. Então, uma outra aba aí vai falar de nível de curto-circuito, como calcular o nível de curto-circuito trifásico, bifásico, monofásico. E aqui vai vir as tabelas aqui que vai auxiliar durante o trabalho, tabelas de agrupamento, tabelas de correção de temperatura. Então, tem muitos recursos aí para a gente usar nessa planilha. Eu vou mostrar aqui, vou basear essas minhas anotações dessa aula e os cálculos na planilha. Não quer dizer que se você não tiver a planilha, você não vai poder acompanhar a aula. Não tem nada a ver. Tá? Eu vou usar a planilha aqui porque é uma ferramenta de tanto anotar e organizar as ideias, como também para fazer os cálculos mais rapidamente. Tá? Mas você vai acompanhar a aula e mesmo sem a planilha você vai aprender a fazer esse dimensionamento de condutores. Tá? Vamos lá, o que é que eu organizo primeiro aqui? Nessa planilha eu tenho aqui primeiro uma linha modelo para circuitos trifásicos. Então eu tenho principalmente a fórmula de queda de tensão. Nesta linha já está escrito a queda de tensão para circuito trifásico. Se eu quiser fazer qualquer outra conta que seja trifásica, eu vou me basear nessa linha, posso copiar e colar aqui quantas vezes eu quiser. Por exemplo, essas linhas aqui de baixo, todas elas já estão copiadas aí com as fórmulas trifásicas. Tá? E aqui nessa segunda linha eu deixei a linha para as fórmulas monofásicas. Tá? Então aqui tem a queda de tensão monofásica e bifásica também, tá? Nessa linha aqui, ó, monofásica e bifásica também. Qualquer conta que você for fazer, qualquer circuito novo que você quiser fazer, você vai copiar essa coluna aqui, essa linha aqui, para baixo e fazer o seu circuito novo, tá? Como eu vou ter circuitos trifásicos, tá? Então eu vou simplesmente apagar essas linhas aqui, por exemplo, não vou usá-las agora, e eu vou colocar aqui os meus 4 circuitos. Lembrando lá que a gente já conversou, Eu tenho CCM1, CCM2, CCM3 e o CCM4. Todos eles vão sair do meu QGBT. Então, vou copiar aqui QGBT. Origem e destino é o meu QGBT. Então, origem, QGBT, 4 circuitos se originando no QGBT. Destino, cada circuito tem um destino. 1, 2, 3 e 4. Lembrando que nós vamos nos concentrar agora, por hora, nessa aula, para o circuito 1, CCM1. Vamos começar agora aqui mostrando para vocês qual é a potência desses circuitos, tá? Qual é a potência desses circuitos? Primeiro, o CCM1 ele tem de potência 389 kW, o CCM2 vai ter 376, bem parecido, e o CCM3 vai ter 132. Por último aí, o CCM4 vai ter 156, ok? Então, essa é a potência dos meus 4 circuitos. Que potência é essa? Justamente a potência já demandada, o cálculo da potência demandada. Por que a demandada? Porque você não pode colocar carga instalada aqui. Essas máquinas elas têm um perfil de operação. Esses motores também têm um perfil de operação. Dificilmente vão estar todos os motores de todas as máquinas ligadas ao mesmo tempo. Então, você tem que fazer a conta do cálculo da demanda deste grupo específico aqui. E essa carga é a carga do centro do CCM, do Centro de Controle de Motores, desse painel aqui. Não é a carga instalada total, já é uma carga aplicada à demanda. Tá? Então, nessa aula a gente parte do ponto que você já tem, por exemplo, a carga demandada de um painel que você quer alimentar, e agora a gente vai calcular o cabo, definir o cabo entre o QGBT até o CCM. A gente vai já ver o que vai acontecer aqui de diferente. Olha só. Quando eu tenho essa potência, 389 kW, com a minha tensão, vamos colocar aqui os dados, Deixa eu dar um zoom aqui para você enxergar melhor, tá, pessoal? Vamos dar um zoom aqui, para vocês enxergarem melhor aí. Que tá bom. Eu tenho 389 de potência. Minha tensão é 380 volts trifásico. Meu fator de potência eu vou colocar aqui que é 0,92, tá? Isso vai me dar uma potência total aparente de 422 kVA. Olha o tamanho dessa potência, 422 kVA. É muita coisa.
É muita coisa mesmo. Por isso que eu lhe falei, uma indústria, né, uma instalação industrial, ela vai ter esses centros de cargas espalhados ao longo da planta, né? Isso não acontece numa instalação elétrica residencial. Isso não acontece numa instalação elétrica comercial, né, uma loja. Muito difícil. 442 kVA é basicamente um edifício residencial de 4 torres inteiro, né? E aqui a gente está falando de uma zona dessa indústria, Então, para você ver que o projeto industrial ele tem essas particularidades mesmo, é muita carga, né? Então, isso vai acontecer também, por exemplo, não só na indústria, quando você tem aí campos universitários, né? Complexos hospitalares, né? Você tem centros de carga aí distantes um do outro e são altos centros de carga. Então, isso pode acontecer em instalações comerciais também, né? Não vamos fazer só isso aqui, né? Foco só numa coisa e esquecer do resto. Carga alta só em indústria. Não, não é bem assim. Tem instalações comerciais, por exemplo, que tem carga muito alta, né? Hospitais, complexos hospitalares é só um exemplo disso. Então vamos lá. Tem uma potência de 422 kVA. E aí, essa corrente que eu vou ter no circuito é 643 amperes. A distância é 24 metros, né? Se você fizer ali daqui do QGBT até aqui, né? Você pode fazer aí, por exemplo, comando de DI, Enter. Daqui para cá vai ter uns 5 metros. Nessa linearidade aqui vai ter uns 13 metros, né? Então, deu aí uns 18 metros. Deixa eu corrigir aqui, ó, 18 metros. 18 metros de comprimento. E eu quero uma queda de tensão de 3% máximo. Daí, pessoal, eu já vejo o primeiro critério em ação. Veja que eu só preenchi os dados aqui e ele já me deu aqui, ó, qual é o cabo que eu tenho que usar pelo critério da queda de tensão. Pelo critério da queda de tensão, automaticamente eu já tenho aí a informação de 31,41. Então, 31,41 seria aí o cabo pelo critério da queda de tensão dessa carga. Olha só que absurdo, né? 643 amperes, está pedindo um cabo de 35 milímetros, não faz nenhum sentido, né? Por quê? Porque eu coloquei uma queda de tensão alta, 3%, e a minha distância está muito curta, 18 metros. Então, eu vou ter um cabo pequeno pelo critério da queda de tensão. Mas lembrando, como você já sabe, já aprendeu, não pode fazer só um critério. Você faz os dois critérios e escolhe o pior caso. Então agora, claro que o pior caso aqui vai ser a capacidade de corrente e é nisso que nós vamos focar. Então agora vamos olhar aqui para a seção da capacidade de corrente, tá? Eu vou de novo dar um zoom aqui para ficar melhor da gente enxergar, tá? Lembrando que eu estou aqui nessa linha, né? Linha 9, CCM, e eu vou olhar para essa região aqui, pessoal. Essa região aqui, ó, capacidade de corrente é a primeira linha. Parto do princípio que eu tenho uma corrente de 643,18 amperes. Essa é a corrente do meu circuito CCM1. Tá? Então, lembrando, eu vou ter aqui CCM1, a alimentação dele, olha só, do QGBT, vem por esse conduto fechado até esta localização no CCM1. E eu vou descobrir aqui qual é o circuito que eu vou colocar. O objetivo dessa aula é esse. Qual é o cabo que eu vou colocar aqui para esse circuito, tá? Lembrando que é uma grande carga, tá? Lembrando agora também que nessa infraestrutura aqui, pessoal, olha, nessa infraestrutura aqui, meu circuito ele vai ter todo esse trecho aqui, olha. Ele vem aqui, pega para a esquerda, vem reto aqui, alimenta o CCM1, mas junto com ele, atenção, junto com ele está também o circuito alimentador do CCM2, segundo circuito. E junto com ele está também o CCM4, lá no final. Eu chamei de 4, tá? Aqui está. Então, nesse trecho aqui da instalação, é o pior trecho de agrupamento. É o trecho que ele está agrupado aqui, por exemplo, com outros 2 circuitos. Então, eu tenho o meu circuito e tenho mais 2 circuitos agrupados. Isso vai fazer isso é de muita importância para o dimensionamento correto do critério da capacidade de condução de corrente, tá? Então, fica ligado nesse ponto aí. Vamos voltar lá para a nossa planilha. Ok, então eu começo aqui da informação de que a minha corrente é de 643 amperes, já está calculado para mim. Agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que colocar qual seria o cabo. Eu já começo a pensar em qual seria o cabo para essa instalação, né, para esse circuito de corrente 643. Para isso, eu vou consultar aqui esta aba, capacidade de condução de corrente. Tá? Lembrando que eu estou aqui, então, olha, isso aqui é a tabela da NBR 5410, tá, pessoal? Tabela 36
da NBR 5410. E eu estou no método de instalação D, né? Conduto fechado. Então, vou aqui para essa coluna. É um circuito trifásico, né? Trifásico de força motriz, então são 3 condutores carregados. Não vou ter neutro nesse caso aí. Então, eu tenho 3 fases de terra, tá? Então, 3 fases de terra, 3 condutores carregados. Vamos lá. Para conduzir 600 e quanto? Deu quanto mesmo? 643. Qual seria o cabo? A gente olha aqui, ó, nessa última coluna. 643. 643 de cobre, tá? Veja que eu estou aqui, ó, na última linha. Seria um condutor de 1000 milímetros quadrados. 1000 milímetros quadrados. Deixa eu riscar aqui para você ver. Olha só. Onde é que eu estaria aí? Me enquadrando inicialmente, tá? Inicialmente eu estaria me enquadrando aqui, ó. 652. Teria que colocar aqui um condutor de 1000 milímetros quadrados. Tá? Uma coisa totalmente absurda, né? Totalmente absurda. Não faz sentido aí eu querer usar 1000 milímetros quadrados. Então, o que é que eu vou fazer aqui, pessoal? Primeiro, eu já entendo aí que eu vou ter que separar esse cabo em várias vias, tá? Em várias vias. Por exemplo, eu primeiro vou pensar em separar em 2 vias, faço o procedimento, se tiver muito alto ainda, eu divido para 3 vias, se tiver muito alto ainda, eu divido para 4 vias, tá? Vamos tentar fazer aqui, por exemplo, com 2 vias e ver como é que ficaria, tá? Primeiro, a gente tem que lembrar do agrupamento, né? Então, vamos supor que eu vou dividir esse circuito aí, vamos olhar aqui para o desenho de novo. Eu vou dividir esse circuito em 2 vias, tá? Então, são 3 fases, eu vou ter 3 fases e 3 fases, né? 2 vias, totalizando 6 cabos. Esse circuito CCM2 aqui, eu também sei que ele já vai ter muitas vias, porque ele é tão pesado quanto o CCM1. Então, vamos supor que eu vou colocar ele aí em 2 vias também, tá? 2 vias para o CCM1, 2 vias para o CCM2 e só uma via para o CCM4, né? Circuito comum trifásico, tá? Então eu vou ter quantos condutores aqui, pessoal? Vamos pensar agora no agrupamento, tá? É isso que eu quero que você pense comigo. O agrupamento desses circuitos, eu vou ter quantos condutores? Eu vou ter aqui do CCM1, eu vou ter 6 condutores de fase, né? 6 condutores carregados. Do CM2, mais 6 condutores carregados, já dá 12, né? E depois mais 3 condutores carregados, né? Então, 6 com 6, 12, com 3, 15. Eu tenho 15 condutores carregados. 15 condutores carregados. Se eu tivesse neutro, eu teria que contar o neutro, tá? Então, vamos supor que eu tenho um neutro aí. Então, de 15 passaria para 18, né? Seria o quê? Seria 3 mais 3, 6, com 7, mais esse aqui que é igual a 14, 15, 16, 17, 18, mais 4 aqui, 18, tá? Então seria 18 condutores carregados aí. Vamos supor que esses circuitos aí tem neutro, tá? Só para a gente ficar numa explicação de forma mais geral, né? Mais generalizada. Vamos supor que esses condutores aqui, esses circuitos precisariam do neutro, né? Seria um quadro de distribuição de instalação elétrica normal, que tem que ter o neutro, tá? Além do terra. Então, beleza, vamos supor isso. Então, eu tenho aqui 18 condutores carregados. Tendo 18 condutores carregados, a NBR 5410 me informa que quando eu estou trabalhando com multiveias, muita atenção nesse ponto, eu tenho que dividir por 3, são circuitos trifásicos, então eu divido por 3, tá? Se fosse bifásico, eu dividiria por 2, no caso aqui eu divido por 3. Então eu tenho 18, divido por 3, vai dar então o número de circuitos 6. Esse é o número de circuitos que eu tenho que considerar no caso que eu estou fazendo essa divisão em multiveias, tá? Então, repetindo, eu tenho aqui um circuito trifásico, porém com 2 veias. Aqui também eu tenho um circuito trifásico, porém com 2 veias. E aqui eu tenho um circuito trifásico comum, tá? Total de 18 condutores, mas considerando fases neutro e terra. Mas eu tenho então aqui, segundo a NBR, eu vou até mostrar para vocês. Veja só aí, ó, na tabela 42, quando dá aí os números, a informação para fatores de agrupamento, veja, muita atenção, que esse detalhe é o pulo do gato, é o que está lá na nota do rodapé, que ninguém percebe, né? Ninguém passa batido. Olha só, número 5, nota de número 5, um agrupamento com N condutores isolados,
ou N cabos unipolares pode ser considerado composto tanto de N/2 circuitos, se for com 2 condutores carregados, né, com 2 condutores carregados, ou seja, circuitos bifásicos, ou de N/3 circuitos com 3 condutores carregados, que é o nosso caso. Então é N. N é o quê? Número de condutores. Então eu tenho que dividir por 3. N por 3, tá? Ou seja, 18 condutores dividido por 3. Então o meu número de agrupamento são 6 circuitos. 18 dividido por 3 dá 6. Então eu vou procurar na minha tabela, lá da NBR 5410, eu vou procurar, olha só, na minha ferramenta aqui já tem também separadinho para a gente, ó. Vem aqui na tabela 42 e eu procuro aqui 6 circuitos. Ó. Eu estou aqui no circuito, na forma de instalação de conduto fechado. Tá? Então, número de circuitos aqui 6, número de circuitos 6. E aí eu vou usar então 0,57. Então, volto para a minha planilha, 0,57. Para preencher isso aqui, pessoal, 0,57. Tá? Fator de agrupamento, 0,57. Fator de temperatura, vou manter aí o 0,96. E agora eu vou ver qual é o cabo que eu usaria. Né? Para conduzir essa corrente, a gente viu que teria que ser o de 1000 milímetros. Eu vou usar o cabo de 1000 milímetros no método D. E aí ele me pergunta aqui, olha só. Me pergunta aqui qual é a corrente que esse cabo conduz em condições normais. O cabo de 1000 conduz quanto? Deixa eu olhar de novo lá. O cabo de 1000 conduz 652. Então, em condições normais, eu coloco aqui 652. E ele já calcula para mim, pessoal, qual é a capacidade de corrente. Qual é a capacidade de corrente desse cabo nessas condições, neste agrupamento, nesta temperatura. E veja que ele vai conduzir, olha só, 356. 356. Então, ele não vai conduzir os 652. Ele vai conduzir 356. Então, já viu aí que não dá, mesmo que eu quisesse, não dá para usar nem o cabo de 1000 milímetros, não dá. E olha que já seria totalmente estranho, né? Usar um cabo de 1000 milímetros numa distribuição de baixa tensão. Né? Então, nem se eu quisesse não daria. Então, a minha solução é dividir em veias, né? Dividir em algumas veias. Né? Então, vamos tentar aqui primeiro dividir em 2 veias e vamos ver como é que vai ficar. Como eu faço para dividir em mais de uma veia usando a minha ferramenta aqui? Muito simples, pessoal. Eu vou criar uma linha nova aqui. Vou copiar essa linha que eu já tenho aqui. Copio ela aqui. E eu vou dizer aqui que essa primeira linha é a veia 1. E essa segunda linha é a veia 2. E aí eu vou dividir a potência por 2, tá? Que eu estou dividindo o cabo em 2 veias. Então, simplesmente divida a potência por 2. Isso aqui é muito simples. Você pode fazer isso também manualmente, se você quiser. Tá? Mas eu estou usando a ferramenta aqui. Espero que você esteja entendendo o raciocínio. Divida a potência por 2. Então, agora é como se eu tivesse 2 circuitos, mas eles juntos formam um circuito só. Tá? Somando os dois aqui, eu vou ter 389 kW. Tá? Então, a minha corrente agora por veia ficou 321. Minha corrente por veia ficou 321. Qual é o cabo, então, olha só, qual é o cabo que conduziria neste agrupamento 321? Lembrando que eu já considerei aí para o agrupamento, para o fator de agrupamento, eu já considerei as veias, né? Lembra que a gente chegou em 18 condutores, já era 2 veias. Qual é o agrupamento, qual é o cabo que vai conseguir conduzir isso aqui? Agora eu vou procurar na tabela por 321. Vamos lá na tabela. Procuro agora aqui nesta coluna 321. Olha só, 321 seria esse condutor aqui de 300 milímetros. 300 milímetros, tá? Ele vai conduzir 336. Então vamos lá. Eu posso usar o de 300, que ele conduz 336, tá? Preencho a minha segunda veia aqui, ó, 300, que vai conduzir 336. Mas neste agrupamento, nestas condições, na verdade, ele vai conduzir quanto? 183. 183. Então não dá, porque eu preciso que conduza quanto? 321. Então não dá. Não dá. Eu vou precisar então usar mais veias, tá? Nós vamos usar então 4 veias para esse circuito. Então como é que eu vou fazer, pessoal? Bom, eu vou abrir aqui mais 2 linhas. Deixa eu abrir aqui mais 2 linhas.
Vou copiar essas duas linhas aí, cada linha dessa é uma veia do meu circuito, e vou chamar essa de veia 3, e eu vou chamar essa de veia 4. Tá? E agora eu vou dividir a minha potência por 4. Minha potência agora tem que ser dividida por 4. Lembrando que eu tenho lá 4 veias no mesmo circuito, tá? Então ele se divide igualmente. Na norma NBR 5410, você vai ver que existem alguns critérios para você criar essa divisão de veias. Os condutores têm que ser o mais semelhantes possível, a impedância tem que ser muito próxima, né? Para não haver desbalanceamento aí entre as veias, né? Mas eu vou pular um pouquinho essa parte aí, porque o que eu quero te mostrar aqui é o cálculo, como é que calcula corretamente o condutor dividindo em veias, né? Em múltiplas veias, tá? Então vamos lá, dividir a potência aqui agora, a minha corrente vai ficar de 160 amperes. Cada veia precisa conduzir 160 amperes. E aí a minha corrente aqui, 160 amperes, cuidado, porque agora a gente tem que mudar o fator de agrupamento. Como assim, Marcelo? Por que tem que mudar o fator de agrupamento? Porque eu tinha feito o agrupamento para 2 veias. Vamos voltar para o nosso desenho para entender melhor. Olha, eu tinha feito 2 veias aqui, 2 veias aqui e uma veia aqui. Agora eu estou colocando que esse circuito ele vai ter 4 veias aqui e 4 veias aqui. E aqui só uma veia. Então, quantos condutores ele vai ter? Pense comigo aí. Ó. Eu vou ter 4 veias e 3 fases para o CCM1. Tá? Para o CCM2, eu vou ter 4 veias e 3 fases. Por último, eu vou ter 3 condutores aqui no CCM, tá? Então vamos lá, quantos condutores carregados eu vou ter? 4 vezes 3, 4 vezes 3, 12, aqui tem mais 12, 24, 25, 26, 27, né? Então eu teria aí 27 no total. Se a gente considerar que vai ter neutro, ou seja, que se fosse um circuito de distribuição de força, né, comercial, de distribuição de alimentadores, né, que não fosse só um quadro de comando de motores, né? Nessa mesma hipótese, eu quero te mostrar todos os casos. Então, supondo o pior caso, se tivesse realmente neutro e terra aqui, então a gente consideraria 4 condutores carregados, 3 fases e um neutro, tá? Então, 4 vezes 4, cada CCM seria 16. Então, ficaria 16 aqui e mais 4 aqui, tá? Quanto é que daria essa conta aí, pessoal? 16 com mais 4, daria quanto? 36 condutores, né? Eu fiz de cabeça, né? As pessoas tinham feito também, né? 36 condutores no total aqui deste trecho por completo. 36 condutores carregados. Lembrando daquela regra que a gente precisa colocar N por 3 para saber o número de circuitos. Ou seja, 36 condutores carregados. Se eu dividir por 3, eu vou ter aí 12, né? Então, eu vou ter 12 circuitos. Meu agrupamento é de 12, é o equivalente a 12, porque eu estou colocando mais veias aqui, tá? Isso que eu quero que você preste atenção, pessoal. Esse é o ponto principal. Então, eu vou olhar agora, procurar o meu agrupamento para 12 circuitos. Então, vamos lá na tabelinha do FCA. 12 circuitos é 0,45. 0,45. Tá? Então, vamos lá corrigir aqui, ó. Agora, meu agrupamento é 0,45. Ok? Mantenho o mesmo fator de temperatura. E agora eu vou ver. Vamos lá. 160 amperes. 160 amperes. Qual seria o cabo que conduziria os 160 amperes, né? No método D de instalação. Então, eu vou olhar agora na tabela. Para 160 amperes, eu poderia usar o cabo de 95 milímetros, tá? 95 milímetros conduz 179. 95, 179. Tá? Então, colocaria aqui 95 conduzindo 179. Olha só, qual é a corrente que ele diz aqui que o cabo nessas condições pode conduzir? 77 amperes. Por que baixou tanto? Por causa do agrupamento. É o agrupamento que faz toda a diferença aqui, pessoal. Então, considerando esse agrupamento, eu não vou usar o cabo de 95, né? O cabo de 75, no caso, né? Tinha olhado de 75, né? É o cabo de 95 mesmo. Não dá para usar o de 95, né? Por causa do agrupamento, eu vou procurar logo um maior aqui.
Por exemplo, vamos ver aqui logo de 240. 240 conduz 297. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, de 240 conduziria 297, mas na verdade ele vai conduzir 128,30. Então ainda não dá. Vamos lá de novo, vamos ver o próximo. 300 milímetros. 300 milímetros conduz 336. Então, 300 milímetros conduz 336 e agora eu vejo aí que ele consegue conduzir 145. 145. Nesse caso aí, pessoal, ainda não dá. 145 não conduz 160. Então eu vou subir aqui, que agora eu tenho certeza que vai dar, para o cabo de 400 milímetros. 400 milímetros. No método D, cabo normalmente conduziria quanto? De 400 milímetros, ele conduz 394. Então eu vou preencher aqui, ó, 394. 394. E agora com a correção eu vejo que ele conduz 170. Cada veia conduz 170, que supera o que eu preciso, que é 160. Então agora, ok, finalizado. Conseguimos achar qual é o condutor de cada veia para 4 veias, tá? 4 veias de 400 milímetros. Aí você pergunta, mas 4 vezes 400 daria 1.600, está pior. É uma seção de cobre pior, porque 1.600 milímetros quadrados de cobre, né? Não existe isso. Mas será que não é pior do que usar o cabo de 1.000? Não. Se você for encomendar, né, uma bobina de cabo de 1.000 milímetros quadrados, é muito mais caro do que encomendar bobinas de 400 milímetros quadrados. 400 milímetros quadrados é nominal, é comercial, vende muito, então é mais barato. Tá? Então, no custo-benefício, tenha certeza absoluta que vai compensar você usar as 4 veias de 400 milímetros, porque é um cabo que sai mais, é um cabo que é mais barato por conta disso. Então, para finalizar, vamos aqui ao AutoCAD e vamos preencher a notação. Como é que isso aqui ficaria? Bom, muito simples, pessoal. Eu tenho 4 vias, 4 vezes, né, o circuito trifásico de 400 milímetros. Isso aqui são as minhas vias de fase, as veias de fase, 4 veias de circuito trifásico de 400 milímetros quadrados. E o neutro? O neutro a gente sabe que é metade da seção da fase, então seria o quê? 2 vias, 2x de 400 milímetros quadrados, ok? E o terra nesta situação aqui, especificamente seria também 2 vias, né, metade da fase. 2 vias de 400 milímetros quadrados. Você pode colocar o quadrado aí ou não, né? Eu vou deixar com o quadrado aqui, porque depois alguém vai vir comentar e dizer que está errado, porque não tem um milímetro quadrado, né? Um detalhe, um detalhe, um detalhe. Ok, pessoal, então é isso aí, olha, eu tenho um circuito de 4 vias de 400 milímetros quadrados de fase, neutro 2 vias de 400, terra 2 vias de 400. Claro, esse circuito aqui, ele vai vir alimentar o CCM1, tá? Agora, o CCM2 muito provavelmente vai dar bem parecido com esse. E o terra, o circuito a via de proteção, as vias de proteção, terra, eles podem ser compartilhados, né? Ele vai compartilhar com o CCM1, com 2 e com 4 aqui também, tá? Bastava uma via dessa de aterramento, já que é o pior caso embutido aí nesse trecho de instalação. Muito cuidado. Lembre-se, então, dos pontos principais que você viu aqui nessa aula. Primeiro, o agrupamento. O agrupamento você tem que olhar por trecho de agrupamento. E para achar o agrupamento, você já tem que saber quantas vias de cabo, quantas veias você vai dividir cada circuito. Feito isso, você vai usar lá a fórmula da NBR 5410, que está lá na notazinha, nota número 5, que divide aí o número de condutores por 3 para achar o número de circuitos. E aí você acha, então, com o número de circuitos, você acha o fator de agrupamento, o fator de correção por agrupamento. E aí você ajusta, né, se tiver uma ferramenta como essa aqui, que eu lhe apresentei hoje, fica muito mais fácil, muito mais simples, tá? Como é que eu faço para ter essa planilha, Marcelo? Entra no curso Segredos da NBR 5410. É um curso super acessível. Vou deixar o link aqui para você olhar
vê o conteúdo do curso, lá tem aulas, tem videoaulas, tem essa planilha, tem um monte de assunto interessante para você tirar de vez as suas dúvidas, tá? O link para esse curso e, consequentemente, essa planilha está na descrição desse vídeo aqui, Segredos da NBR 5410. Bom, eu espero que tenha lhe ajudado, espero que tenha tirado as suas dúvidas, tirado o receio aí de encontrar um cabo muito grande no meio de um projeto. Agora você já sabe exatamente como lidar com essa situação. Um forte abraço, muito obrigado por ter estado comigo até aqui, comentado aí no chat, participado da aula. Compartilhe essa aula com seus colegas e, claro, você já sabe que na semana que vem estaremos juntos aqui de novo em mais um Projeto Elétrico na Prática. Forte abraço!